Vamos agora para a nossa próxima conversa. Hoje é dia de receber o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que é parceiro nosso aqui do Bom para Todos, sempre traz pautas importantíssimas aqui para dentro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a situação das pessoas LGBTQIA+, encarceradas aqui no Brasil. Isso porque, olha só, um levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional em julho revelou que existem mais de 10 mil pessoas que se identificam como LGBTQIA+, em situação de cárcere aqui no país. No entanto, há dúvidas sobre esses números, inclusive sobre subnotificação em relação a esses números apresentados. Quem teve acesso a esse documento e publicou nas redes, inclusive, foi a organização Somos, Comunicação, Saúde e Sexualidade. E a convite do Fundo Brasil de Direitos Humanos, a gente recebe hoje a Laura Valls, que é coordenadora do Núcleo de Justiça da Somos. A Somos é de Porto Alegre, deixa eu explicar um pouquinho para vocês, atua há quase 20 anos pelos direitos da população LGBTQIA+. E daí, em 2018, a Somos lançou um projeto chamado Passagens, que recebeu o apoio do Fundo Brasil. E daí esse projeto lança um olhar sobre as diferentes violações de direitos humanos que são vivenciadas por essa população no sistema prisional. Nos acompanha também aqui nessa conversa a Adriana Guimarães, que é assessora de projetos do Fundo Brasil. Laura, Adriana, um prazer receber vocês duas. Sejam muito bem-vindas aqui no Bom para Todos. A Adriana já participa aqui com a gente, já sabe como funciona. A Laura é a primeira vez, seja bem-vinda, Laura. Quero começar com você, inclusive, já te perguntando quais as principais incongruências, inclusive, que vocês encontraram nesse levantamento, porque há dúvidas em relação aos números, a gente já falou sobre a subnotificação, mas eu queria que você desse uma geral para a gente em relação a esse levantamento. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada pelo convite, Thalita. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, o que acontece é que o DPEM, além de apresentar um processo bem moroso para enviar os dados solicitados pela sociedade civil, né? Quando ele apresenta esses dados, ele traz uma série de incongruências que, inclusive, nos colocam em dúvida sobre a quantidade de pessoas LGBT em situação de privação de liberdade no Brasil, né? Esses dados que eles nos encaminham, eles apontam duas dimensões, né? A primeira dimensão tem a ver com a diversidade sexual e de gênero nas prisões, e a segunda dimensão tem a ver com o tipo de pena que essa pessoa está cumprindo, se ela é uma pessoa que está em regime provisório na prisão, ou se ela já tem uma condenação, né? E esses dados, eles divergem no seguinte: quando o DPEM aponta a quantidade de pessoas LGBT através da identidade de gênero na prisão, eles apontam 10 mil pessoas, cerca de 10 mil pessoas, tá? E quando eles apontam a mesma população em privação de liberdade no Brasil, mas considerando daí o tipo de regime, se é um regime provisório ou se a pessoa já está sentenciada, né, cumprindo uma pena privativa de liberdade, eles apontam cerca de 8.500 pessoas em cárcere. Portanto, existe uma diferença aí de 1.500 pessoas nesse lapso. Isso só pensando nos dados oficialmente lançados, né? A Somos, através do projeto Passagens, em 2018, realizou o primeiro levantamento na história do nosso país em relação à população LGBT em cárcere. Antes de 2018, não havia nenhum levantamento, seja de organizações da sociedade civil ou do próprio Estado brasileiro, em relação a essa população. Então, essa população, ela vivia invisibilizada. Não que a população carcerária, em geral, já não passe por um processo de invisibilização, né? Mas existem grupos na sociedade que, do lado de fora dos muros, sofrem determinadas discriminações e, dentro dos muros, sofrem essa discriminação, mas de uma forma diferente, mais potencializada muitas vezes. Não são raras as denúncias que nós já recebemos em relação à violação de direitos humanos da população LGBT privada de liberdade. Algumas dessas denúncias, inclusive, apontam para práticas de tortura no sistema prisional contra essa população. Então, é algo que a gente está bastante atento, né?
E é importante enfatizar a necessidade, né, de o Estado conseguir fornecer esses dados tanto para as próprias políticas estatais quanto para as organizações da sociedade civil, porque são formas de a gente prevenir que essas violações elas se perpetuem. Aliás, deixa eu falar, Laura, que esse vídeo que a gente está acompanhando aqui ao lado, as imagens, são de relatos de pessoas LGBTQIA+, no sistema penitenciário, é um material produzido pela Somos, né? É super interessante, inclusive, eu consegui assistir a um trecho grande e é muito interessante, são muito interessantes os relatos que essas pessoas trazem, enfim, as vivências que elas trazem. E daí eu quero jogar para a Adriana perguntando sobre essa linha de apoio especial que, inclusive, o fundo ofereceu à Somos. Eu queria que você falasse um pouquinho e nos explicasse do que se trata. Adriana, bem-vinda. Boa tarde, Thalita. Bom, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do planeta, né? São mais de 800 mil pessoas e oficialmente só tem lugar para a metade disso, né? Então dá para imaginar o tipo de violação que elas sofrem, assim, só se pensar no tamanho da lacuna de lugares dentro dessas, né? A prisão no Brasil, essas pessoas que estão, né, nas prisões no Brasil são, na sua grande maioria, negros, jovens, de baixa renda, né? Então a prisão acaba funcionando como um vetor de aprofundamento das desigualdades raciais, de classe, de gênero, né? O Fundo Brasil, desde a sua criação, ele apoia e fortalece, trabalha no sentido de fortalecer essas organizações que lutam pelo desencarceramento, né? Oferecer condições para a emergência dessas organizações que acompanham essa situação de perto, e aí por isso criou uma linha especial de apoio chamada Direitos Humanos e Justiça Criminal, combatendo o encarceramento em massa no Brasil, né? Que está justamente trabalhando para apoiar essas organizações a combater as violações dentro dessas prisões e o abuso de prisões provisórias, que também é algo muito marcante na verdade. Aliás, eu coloquei agora aqui o link, acho que a gente consegue piscar para que as pessoas possam ter acesso a esse vídeo que a gente está exibindo, somos.org.br/passagens, e daí vocês conseguem ter acesso a Somos, né, conhecer melhor a organização e também ter acesso a esse vídeo, esses relatos da população LGBTQIA+ em cárcere no Brasil. Laura, quero voltar para você. Esses dados, inclusive, que trazem um pouquinho da realidade dessa população em cárcere, né? Esses relatos, acho que trazem um pouquinho do que é essa vivência, mas eu queria que vocês contassem para a gente, a partir do levantamento, a partir das histórias que vocês ouvem, o que é ser LGBTQIA+ em cárcere no Brasil hoje? Thalita, para responder essa pergunta, eu convido aos espectadores e espectadoras a estarem acessando o nosso Instagram, ONG Somos no Instagram, é onde a gente mais divulga nosso material atualmente. E no YouTube, se vocês digitarem ser LGBTI na prisão, os espectadores vão ter acesso a esse curta completo e aonde aparecem as vozes dessas pessoas LGBTI na prisão, né? Eu considero muito importante que a gente consiga, nos nossos instrumentos de análise, conseguir colocar o sujeito como protagonista da sua própria história, né? E esse é um esforço que o mapeamento LGBTI que a organização Somos fez com o apoio do Fundo Brasil, né, com o financiamento do Fundo Brasil de Direitos Humanos, é uma forma de expressar essa realidade para o público que está fora dos muros, né? Porque a prisão, ela já é uma instituição de esconderijo, de captura, né, das pessoas. Então, a realidade dessas pessoas, ela fica muito distante da comunidade e, inclusive, isso é um violador da própria lei de execução penal, né? A lei de execução penal prevê a reintegração social, né? Então, entende-se que a pessoa privada de liberdade, ela faz parte daquela sociedade, né? Ela vai retornar um dia para aquela sociedade, então é importante que exista esse movimento dialógico entre sociedade civil, Estado e a população encarcerada, né? Porque, enfim, a Somos se posiciona pelo desencarceramento, né? Porque nós entendemos que a prisão, como ela está constituída hoje, ela é uma instituição de reprodução da desigualdade social, né?
Então, convido a todas e a todos a assistirem o nosso curta e acompanharem o nosso trabalho nas redes. Laura, aliás, você citou que para conseguir esses dados via DPEM foi difícil, né? Explica para a gente o porquê e como isso afeta as discussões sobre os direitos dessas pessoas, né? Inclusive, dificulta a assertividade quando se trata de formulação de políticas públicas também. Exatamente, Thalita. Essa dificuldade de acesso aos dados é algo que é histórico já, pensando em aprisionamento no Brasil, né? Historicamente, existe uma dificuldade da sociedade civil, das próprias universidades, estarem dentro da prisão para conseguirem compreender melhor essa realidade e dimensionar as políticas sociais para essa população, né? Não somente no momento em que a pessoa está privada de liberdade, mas para os egressos e para a sociedade em geral, né? Pensar como a segurança pública de um país pode ser algo que não acentue as desigualdades sociais de raça, de classe, de gênero, né? E em 2018 já era difícil acessar esses dados, né? Mas em 2018 com a eleição da atual chapa que compõe o governo federal, isso ficou ainda mais difícil. Inicialmente, nós pensávamos, nós que pesquisamos, né, segurança pública e outras áreas do conhecimento, pensamos que pudesse estar havendo alguma falha nos sistemas de dados oficiais do governo, né? Mas conforme o tempo foi passando, a gente compreendeu que isso, na verdade, é uma estratégia do governo de se blindar, de mostrar os dados do que realmente está acontecendo no país, como é que o encarceramento está aumentando ou está diminuindo, como o próprio veto ao censo do IBGE é um sintoma disso, né? E sem pesquisa é impossível que a gente faça políticas públicas condizentes com a atual situação do nosso país, né? Então é uma forma que esse governo tem de se blindar tanto das críticas como de assumir um compromisso, né, com essa população que, enfim, elegeu esse governo. Então, é isso. A prisão é um espaço que é muito blindado, né, em relação à sociedade civil e, nesse momento, é ainda mais. Então, é muito difícil hoje a gente ter acesso aos dados, a dados que realmente reflitam o que está acontecendo dentro das prisões, né? E é por isso que organizações como a Somos estão tão em busca, né, desses dados para que a gente consiga materializar os direitos sociais dessa população encarcerada. Inclusive, Adriane, eu acho que o Fundo Brasil, que trouxe aqui para a gente, para o Bom para Todos, os depoimentos mais tocantes em relação a essa população LGBTQIA+, que fez a gente refletir durante esse tempo de pandemia, em relação justamente à pandemia, mas também em relação a outros temas, mas sempre o Fundo Brasil que trouxe aqui declarações e personagens muito interessantes. E essa população sofre, a gente está falando sobre essa situação de cárcere, mas na sociedade, no geral, é uma população que sofre muito, né? E eu queria que você falasse, enquanto Fundo Brasil, o que é direcionado para que grupos que atuam na defesa dessas populações possam ter mais êxito nessa atuação, inclusive? Para quem não conhece o Fundo Brasil ele apoia organizações da sociedade civil, né, na sua luta nas diversas causas de direitos humanos contra os diversos tipos de violação aí no campo de direitos humanos, né? Então, as diversas pautas LGBTQIA+, elas são presentes, né, no nosso trabalho desde a fundação do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Mas, normalmente, isso se dava no âmbito de um edital geral, que ele cobre todas as pautas de direitos humanos, né? Mais recentemente, no ano passado, o Fundo Brasil lançou um edital específico, chamado Defendendo Direitos, né? Um edital LGBTQIA+, Defendendo Direitos, e ele está apoiando 20 iniciativas, grupos, coletivos da sociedade civil, né, em 13 estados, nas 5 regiões brasileiras, a levarem essa luta em frente, né? É um recurso flexível, é um recurso que pode ser usado para financiar as atividades que eles já empreendem, ele pode ser usado como apoio institucional, enfim, é um recurso muito, muito importante para a população LGBTQIA+,
ainda mais quando a gente pensa no contexto atual, né? Isso se tornou fundamental para a sobrevivência de muitas organizações. Né? Perfeito. Laura, para a gente finalizar, eu queria que você contasse sobre a atuação da Somos, porque esse estudo de dados é uma das ações, né? Mas é uma organização, como eu disse lá a princípio, tem 20 anos, tem base aí em Porto Alegre, né? Mas fala um pouquinho sobre a atuação da Somos para a gente. Exatamente, Thalita. A Somos, ela faz 20 anos esse ano, estamos de aniversário, e nós atuamos desde o princípio da organização com a população vivendo com HIV ou AIDS e com as pessoas LGBTI, né? Nós temos várias frentes de trabalho. Eu sou coordenadora do Núcleo de Justiça, que é uma dessas frentes que é formada por profissionais, por ativistas, por estudantes de áreas como psicologia, direito e serviço social. E a gente realiza ações interdisciplinares, tanto no núcleo de justiça como nos demais núcleos. Nós temos o núcleo de saúde, o núcleo de educação e, atualmente, nós temos também o núcleo de atendimento. A Somos, em março de 2021, né, com as medidas sanitárias na cidade de Porto Alegre sendo alteradas em consideração a 2020 e com a nossa observação, né, com o nosso olhar enquanto ativistas que atuam com pessoas LGBTI e pessoas vivendo com HIV e AIDS, percebemos que a pauperização na cidade de Porto Alegre, em função da pandemia e de políticas de austeridade fiscal adotadas tanto pelo município, quanto pelo governo estadual, quanto pelo governo federal, nós entendemos que a gente precisava voltar a agir em relação ao atendimento direto dessas populações, né? Antes desse momento de a gente iniciar o serviço de atendimento, que funciona na nossa sede semanalmente, segunda a sexta, a gente estava atuando mais com ações de advocacy, por exemplo. E agora a gente tem, além dessas incidências de advocacy, a gente também atua com o serviço de atendimento. E nós, nesse serviço, que é composto por uma equipe multidisciplinar de psicólogos, de assistentes sociais, de advogados, de terapeutas ocupacionais e de estudantes dessas áreas, a gente realiza o atendimento direto dessa população e o nosso trabalho, ele se baseia em aproximar, né, os direitos sociais dessa população, que muitas vezes fica à margem dos direitos sociais, que é uma população que acaba ficando marginalizada aos seus próprios direitos, não conhecendo seus próprios direitos, e ao mesmo tempo é uma população que, em relação ao direito penal, ela é bastante visada, né? As pessoas negras, as pessoas LGBTI, com especial ênfase as travestis e as transexuais, são populações que são muito visadas pelo encarceramento, né? Então, a gente atua principalmente nesse sentido hoje. Eu vou chamar a atenção novamente para esse documentário da Somos, que é o Passagens, que eu achei assim muito tocante, hein? Os depoimentos, os relatos que os personagens trazem. Então, vou falar de novo para você entrar no somos.org.br. Queria que você, Laura, repetisse. Você deu o Instagram e o YouTube. Repete para a gente, por favor. O nosso Instagram é @ONGSomos e o documentário é Ser LGBTI na Prisão. Perfeito. Adriana, só para encerrar com você também, vocês estão com o Fundo Brasil está com um projeto novo, né? Para que as pessoas LGBTQIA+, compartilhem histórias e com o objetivo de justamente sensibilizar a sociedade. Chama @minhatour. Conta pra gente, Adriana. A invisibilização das pessoas LGBTQIA+, dos direitos delas, né? Então, o Fundo Brasil lançou essa iniciativa no Instagram, né? Então, é só colocar lá @minhatour e você vai cair no perfil do Minhatour. E lá você vai poder ler histórias reais, né? De pessoas que compartilharam com a gente histórias sensíveis, engraçadas, enfim, algumas mais tocantes. Mas, acima de tudo, a gente quer que as pessoas possam se encher as histórias, né? Que essas histórias sirvam para tocar as pessoas, mas para que elas se enxerguem nelas, para que elas entendam a proximidade desse tema com a vida de todos nós, né? Eu acho que é isso.
Perfeito. Deixa eu chamar o pessoal também para o fundobrasil.org.br para conhecer melhor o Fundo Brasil. Inclusive lá tem os editais, tem as organizações que são auxiliadas pelo Fundo Brasil, então fundobrasil.org.br. Laura, Adriana, muito obrigada pela participação. Eu sempre agradeço o Fundo Brasil por trazer temas tão importantes de debate aqui para dentro do Bom para Todos. E a Laura, é claro, por trazer tantas informações que causam essa reflexão na gente, num tema que às vezes realmente não é tão discutido quanto deveria. População LGBTQIA+, encarcerada aqui no nosso país. Muito obrigada, sucesso para vocês no trabalho de vocês, boa semana e até a próxima. Um beijo. Obrigada, Thalita. Só essa última parte que eu sabia que estava esquecendo. Imagina, obrigada a você, Laura, por ter vindo. É justamente para convidar as pessoas para compartilharem suas histórias, né? Então, lá na bio do Minha Tour, no Instagram, quem quiser compartilhar sua história e der autorização para o Fundo Brasil, vai ver sua história lá também. Ótimo, @minhatour, tá bom, pessoal? É só entrar no Instagram. Beijo, meninas, até a próxima. Tchau, tchau, viu? Até mais. Até. A Laura e a Adriana Guimarães, do Fundo Brasil de Direitos Humanos, a Laura da Somos, essa organização que atua em Porto Alegre com a população LGBTQIA+.